neste momento. Desejando a todos tudo de bom e as perguntas, elas poderão ser feitas no final da nossa aula. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos ver o que é missões no Antigo Testamento, ou seja, a mensagem missionária no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, como os irmãos acharem melhor falar. Deus e as nações precisam ser estudados, afirma Neil. As religiões da humanidade revestiram, na sua maioria, sempre o caráter local e até tribal. Então, nós vamos ver, ao longo da história, que até as civilizações mais primitivas, elas sempre tiveram uma ideia de eternidade, sempre tiveram uma ideia de um ser superior, e daí o surgimento das religiões, estando elas certas ou não. A ideia era que a adoração de uma divindade só era possível em seu território geográfico. Fora dele, o adorador não gozava de proteção e, consequentemente, deveria render-se ao Deus local. Esses povos primitivos, eles tinham uma coisa muito interessante. A ideia de adoração deles era dentro daquele território que eles habitavam. Então, daí o culto à terra, até a própria manifestação do que nós vimos na primeira aula do animismo, porque fora do território geográfico, o adorador não tinha a proteção do seu Deus. Então, ele deveria se render ao seu Deus local. Consequentemente, suas divindades eram definidas como fortes ou fracas, conforme os resultados obtidos nas guerras. Há vários textos que podemos destacar a esse respeito. Aí vocês podem ver, por exemplo, em 1 Samuel, em Daniel 6, de 26 a 19, Ruth, de 1:16, são algumas menções que vamos encontrar na Bíblia com relação a isto, a este tipo de adoração. Haviam deuses fortes e haviam deuses fracos. Inclusive, quando Israel era derrotado, para eles era a derrota ia além da perda física ou política ou militar, porque, na verdade, o seu Deus estava sendo derrotado. Esta era a ideia que havia no Antigo Testamento. E vocês vão ver, através de outras passagens bíblicas e a própria história, ela nos mostra isso. Estas ideias antigas são pagãs e, consequentemente, contrárias ao que Deus revela em todo o Velho Testamento, onde Deus é único e vindica exclusividade. O Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus da Bíblia, ele exigia exclusividade. E aí vocês vão ver alguns textos bíblicos. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, no versículo 3, nos fala que não terás outros deuses diante de mim. É um exemplo. Deus sempre exigiu exclusividade. Neil, que foi um estudioso desta área, afirma: algumas tribos contam que nos tempos antigos o céu se encontrava tão perto da terra que o homem podia tocar-lhe. Existia um verdadeiro contato entre Deus e o homem, mas este pecou, e Deus, tendo-se ofendido, afastou-se para a distância imensa, nunca mais se sabendo nada dele. Essa é a concepção dos povos pagãos do pecado, do distanciamento de Deus. Se vocês analisarem, vocês vão ver que sempre em uma religião haverá isto, que Deus antigamente, ou o Criador, ou o Deus Sol, qualquer outro Deus que se crê, ele habitava com as pessoas e, de repente, ele foi se afastando. As ofensas fizeram com que este Deus se afastasse. É uma versão
do que realmente aconteceu lá no Éden. De fato, podemos perceber, à luz de estudos de antropologistas, que em todos os povos é possível extrair, até mesmo do povo mais primitivo, ainda que ter deturpado a concepção da existência de um Deus supremo. Eu falei isto antes, mas a própria antropologia, ela nos mostra isto, que o povo, por mais primitivo que seja, ele tem a ideia da existência de um Deus supremo. Vejamos a missão universal de Deus. Gênesis, do capítulo 1, dos capítulos 1 e 3, nós vamos ver uma coisa muito interessante. É a criação, Deus colocando o homem para cuidar do jardim do Éden e a queda deste homem. Para iniciarmos esta abordagem, é necessária uma visão panorâmica de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Todos nós sabemos, conhecemos e vemos como se deu a coisa lá desde a criação. E por que o capítulo 11? Porque o capítulo 11 mostra vários aspectos da vida humana na Terra. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus é o autor único de toda a criação. Nós vamos ver isto. No capítulo 2, o centro da criação é o homem. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 3, o homem usa mal essa centralidade, não entende sua responsabilidade e peca contra Deus. Então, nós precisamos ver tudo isto para entender qual era o conceito teológico de missões no Antigo Testamento. De Gênesis 4 a 6, o pecado ele afeta toda a criação, alienando-a de Deus. Aí vamos ver, antes do dilúvio, que toda a humanidade se corrompeu. De 7 a 8 de Gênesis, aí Deus ele usa o dilúvio. Através do dilúvio, Deus executa seu julgamento. Podem apagar o microfone, por gentileza. Gênesis 8, 9. Após e através do juízo, Deus manifesta sua graça e preserva a vida humana. Tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia, isso aqui é apenas um resumo para entendermos o propósito de Deus. Gênesis 10, uma nova geração de homens originando o mundo das nações. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, certo? Eles voltam a povoar, a repovoar o mundo em um só lugar, nós vemos isto. Aí, quando chega no capítulo 11, esta nova geração, ela se afasta de Deus. Vocês vejam que o homem sempre, com seus pecados, ele se afasta de Deus. Então, um novo julgamento é executado por Deus através de Babel. A confusão das línguas, a dispersão dos povos por toda a terra. Podemos olhar para este panorama e perceber que a temática básica destes capítulos, à luz da Missio Dei, eu vou falar melhor sobre isso mais adiante, revela a intenção e ação de Deus, no sentido de relacionar-se graciosamente e redentoramente, não só no universo, como também com toda a humanidade e suas diversas etnias. Vamos ver agora a criação como ponto de partida na Missio Dei. Esta palavra Missio Dei é uma palavra latina que significa missão de Deus. Vamos, em uma próxima aula, abordar isto melhor. Ao descrever missões, devemos defini-la não como tarefa da igreja, mas como uma atividade primordial e basicamente de Deus. Nesses termos, podemos ver a missão como um movimento do Rei Criador em direção ao mundo, movimento este que se caracteriza pela graça e pela restauração da criação. Aí nós podemos ver aqui rapidamente, irmãos,
que a iniciativa sempre partiu de Deus. Nunca partiu do homem. Quando alguém diz, eu aceitei Jesus, essa expressão ela é meramente religiosa, porque, na verdade, foi Deus quem nos recebeu, foi Deus quem nos aceitou através do sacrifício de Jesus. A única coisa que foi feita por nós foi crer na obra redentora do Senhor. Daí a Bíblia dizer, pela graça sois salvos por meio da fé. As pessoas, eu fiz isso para Deus. Não, absolutamente. Deus sempre tomou a iniciativa. O princípio conceitual da Missio Dei, na qual Deus, para cumprir soberanamente sua vontade. Há várias passagens bíblicas que registram Deus usando outras nações e seus governantes para o cumprimento de seus propósitos salvíficos, tais como, aí estão as referências bíblicas que mostram isso, que através da história de Israel, através dos seus fracassos, o Senhor usou nações, usou governantes para que os seus propósitos de salvação fossem cumpridos. Leiam estas passagens bíblicas à medida do possível e vocês vão ter um entendimento mais profundo do que eu estou falando para vocês agora. Cumpre a igreja reconhecer que sua tarefa missionária está subordinada à Missio Dei, ou seja, à missão de Deus. Afirma Carricker. Vejamos o que afirmou este estudioso de missões. A missão soberana de Deus chegará à sua conclusão com a participação da igreja na promoção do reino sobre toda a criação e todo o povo. É na segurança da missão de Deus que a igreja assume a sua missão, que aí, em latim, está escrito Missiones Ecclesiae. A missão da igreja, ela só assume, a igreja só assume o seu papel quando ela entende que realmente Deus é soberano. E eu sempre digo que um crente que não prega, um crente que não evangeliza, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missão, ela não é igreja. Um crente que não cumpre com este propósito primordial de Deus, o que ele está fazendo? Então, a igreja, a missão soberana de Deus, repetirei aqui, chegará à sua conclusão com a participação da igreja na promoção do reino sobre toda a criação e todo o povo. Então, é na segurança da missão de Deus que a igreja assume a sua missão. Conforme a figura abaixo, Deus criou reinados e para governá-los criou reis. Aqui tem uma breve figura, vamos ver. Deus, por exemplo, ele criou a primeira coisa que Deus criou, que eu deixei, 6 aparição de luz e trevas, depois os céus e águas, mares e terra, certo? Isso chama-se reinos. E tem os reis, por exemplo, os luminares, os peixes, as aves, os animais, tudo Deus foi colocando em forma muito organizada, muito ordenada, muito assim harmônica. A criação de Deus é perfeita. E vocês vejam que sempre que Deus completava uma obra da criação, diz lá o texto, e viu Deus que tudo era bom. Nós temos luz e trevas, por exemplo, luz e noite. Nós temos os luminários, por exemplo, hoje é uma noite, a lua está quase cheia. Por exemplo, Deus criou os céus, as águas, e nas águas o Senhor coloca peixes, o céu está com as aves, os mares e a terra, essa divisão, nós vamos ver animais, tanto marinhos quanto terrestres, e quando Deus termina a criação, ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança para uma corregência. A Bíblia nos diz que o homem é feito um pouco menor que os anjos. E o homem foi dotado na sua criação
e de uma inteligência superior. Basta ver que, na criação, o homem nomeou a todos os animais. Então, você veja que inteligência tinha o homem. Porém, este homem, infelizmente, caiu. Esta figura reflete o mandato cultural na qual a imagem e semelhança de Deus é imputada no homem para quê? Para ter domínio e dominar a terra. Deus criou tudo isto, toda a natureza, todos os seres vivos, e o homem era para ter domínio, era para dominar. Foi isto que foi dito e ordenado por Deus ao homem. Em Gênesis 1, 27 e 28, percebemos que esta tarefa não se resume apenas ao homem, mas no sentido genérico. Pertence ao homem e à mulher. Ambos têm a responsabilidade de administrar 3 áreas principais. Vamos ver que áreas foram estas que Deus deu ao homem e à mulher. Família e social, porque o Senhor disse que era para eles se multiplicar, eles deveriam se multiplicar, deveriam povoar a terra. A questão da família, todos dizem, né, que o primeiro casamento que fez, foi Deus. Então, a primeira área é a área familiar e social. A segunda área é a área ecológica e econômica, porque em Gênesis 1, de 28 a 30, diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, para plantar. Ele tinha esta tarefa, ele tinha que cuidar do jardim do Éden. Então, esta área nós chamamos de ecológica e econômica. A terceira área era de governo, porque o Senhor disse, dominai. Então, a ordem era esta. As 3 áreas principais eram estas: a familiar e social, a ecológica e econômica e a de governo. E nós sabemos o que aconteceu, né? Veio a queda e a queda trouxe as suas consequências. Quando o ser humano deu ouvido à serpente, então deixou então de reconhecer a divindade de Deus e, consequentemente, renunciou ao seu mandato cultural. Este abalo na ordem criada por Deus desumanizou a humanidade. É interessante isto, não é? Porque o homem, ele já perde a comunhão com Deus, a imagem e semelhança fica distorcida por causa do pecado. Então, isso trouxe consequências trágicas. As consequências deste ato, então, eles afetam o relacionamento com Deus. O homem já perde o seu relacionamento com Deus. Na área familiar e social também, nós vamos ver que a coisa mudou completamente, e também na parte ecológica e econômica. Ou seja, o que aconteceu? A terra, torna-se maldita. Agora o homem teria que cultivar a terra passa a produzir espinhos, abrolhos, e o Senhor disse que com o suor do rosto o homem comeria o seu alimento. E na parte de governo também, o governo perdeu-se. Então, nós vamos ver aí as consequências desta queda do homem. Embora a criação conheça a desordem promovida pelo pecado, isto não afeta a soberania de Deus. O próprio julgamento da serpente do homem e mulher assevera isto. Sabemos o que aconteceu. Deus deu uma sentença ao homem, Deus deu uma sentença à mulher e deu uma sentença à serpente. Justiça e graça. A partir do capítulo 4 até o versículo 11, nós vamos ver isso somente em Gênesis, que é a base da teologia de missões. Deus, de forma soberana, exerce sobre a humanidade, conforme encontramos Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, seus juízos acompanhados de sua graça e indicações de salvação. Vejamos, lá na queda, a primeira coisa é na queda, manifesta juízo, mas também estabelece a sua graça e misericórdia. Em Gênesis, do capítulo 3, do versículo 15, este versículo é muito conhecido,
Eu penso que cada crente deveria conhecer este versículo de cor, quando diz lá: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí nós já estamos vendo, é a primeira profecia sobre a redenção. É a primeira profecia sobre a graça e a misericórdia. Lá a segunda manifestação de justiça e graça é no dilúvio. Uma vez que a humanidade encontra-se em total alienação de Deus, conforme é registrado em Gênesis 6, do versículo 1 ao 7. A humanidade estava completamente caída, completamente alienada e afastada de Deus. Em meio a este terrível e justo juízo de Deus, ele manifesta sua misericórdia em Gênesis 6, de 8 a 22, salvando Noé, sua família e animais de todas as espécies escolhidos pelo próprio Deus. É interessante isto. Esta escolha, eleição, deveu-se unicamente à graça de Deus. A terceira coisa que nós vemos da manifestação da graça é em Babel. Mais uma vez, o homem insiste em seu caminho de pecado, desta vez coletivamente. Envolve-se em um projeto arrogante e grandioso, buscando autossuficiência de Deus. É a Torre de Babel, que demonstra claramente isto. E, infelizmente, esta síndrome continua vigente no homem sem Deus, a autossuficiência. Frente a tamanha ousadia, o julgamento de Deus provocou uma completa desestruturação social, econômica e política. Observe em Gênesis 1:7, o mundo tornou-se uma confusão. Vamos ver aqui rapidamente Gênesis capítulo 11 e o versículo 7, que diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Ou seja, a palavra Babel significa confusão. Foi o próprio Deus quem provocou isto. Além disso, gerou insegurança de um novo começo. Entretanto, com este julgamento, Deus evitou a concentração do homem e, consequentemente, a concentração do mal. Se não houvesse a confusão das línguas em Babel, a humanidade se corromperia muito rápido. Então, eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, que era povoar a terra. Eles se juntaram num só lugar e foram autossuficientes, querendo construir aquela torre que, segundo eles, chegaria até os céus. É muito importante ainda não esquecer que os 3 juízos de Deus sobre a humanidade, descritos em Gênesis 1 a 11, são acumulativos, ou seja, um não anula o outro, antes o pressupõe, e cada vez se torna mais severo. No entanto, nunca deixa de manifestar a misericordiosa graça de Deus e sua intenção redentora. Todos os povos na mira de Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis 10, e aí vem um comentário para um leitor desatento. Aparentemente, Gênesis 10 descreve uma daquelas cansativas genealogias. Entretanto, este capítulo manifesta a intenção original de Deus em relacionar-se salvificamente com toda a humanidade. A lista das nações indica que o propósito redentor de Deus, Rei, Criador, não está restrita a uma única nação, ou uma determinada raça ou etnia, mas sim no sentido universal a todos os povos. Isto está diretamente ligado à ação redentora de Jesus Cristo. Poderia apagar o microfone, por gentileza?
Tem o microfone aberto? Poderia apagar, por gentileza? Porque senão vai nos atrapalhar aqui. Tá bom, Eu irmão? acho que é do Wesley que entrou agora. Ah, ok. Se pudesse apagar, seria muito gratificante para mim. Acho que foi o dele que entrou. Ah, Ok. agora ele saiu. Ok, obrigado, Cristina. Bem, vamos continuar aqui. João 3,16, todos conhecem, certo? Em 1 Timóteo 2, de 1 a 7, Romanos 1, 16 e 17, nos falam que a obra de Deus, enviando Jesus Cristo, é para toda a humanidade. A redenção não é apenas para um povo, senão para todos os povos. O pecado não deve ser visto apenas como um mal espiritual, mas como um status integral. Relacionamento com Deus, familiar e social, ecológico, econômico, governo. A missão, portanto, precisa prover ao ser humano uma salvação integral. Porque tudo foi afetado. A própria natureza se viu afetada pelo pecado. Então, tudo precisa ser restaurado. A Bíblia mesma diz que a natureza, ela aguarda com expectação, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Todos os seres humanos da face da terra, em todos os tempos, lugares, culturas e raças, ninguém pode ser discriminado. Todos são iguais perante Deus. A missão deve respeitar suas distinções e não impor nenhum modelo de cristianismo ou evangelho de denominação. Aí, a gente aqui abrindo um rápido parênteses, nós precisamos entender que quando o evangelho é pregado, nós estamos pregando a graça de Deus. Nós estamos demonstrando para o homem que ele está perdido, está morto em seus delitos e pecados. E não é a religião, não é o modelo A, B, C, Z de cristianismo ou o evangelho de dominação. Não. Este evangelho de dominação é maligno. A própria Bíblia, em Apocalipse, lá o Senhor falando à igreja de Éfeso, que ele aborrecia a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de dominadores das pessoas. A palavra Nico significa domínio. Então, os nicolaítas dominavam, queriam dominar sobre o povo. Era uma espécie de proto-clero, ou seja, um clero semelhante ao da Igreja Romana nos nossos tempos. E, infelizmente, algumas denominações evangélicas seguem este modelo de imposição. Nós não estamos aqui para impor nada. Estamos para falar de Jesus, falar da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia a todo mundo. Com Noé, aprendemos que a missão não pode estar desvinculada da vida e da fé pessoal e eclesial. O próprio Noé nos dá este exemplo, que ele foi, em primeiro lugar, obediente a Deus, ele ouviu a voz de Deus, Deus o salvou juntamente com a sua família. Então, ali é uma figura, é um exemplo de que a igreja está aqui na terra para pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. A arca, entrar na arca, é mais ou menos uma figura do que vai ser o arrebatamento, é o Senhor nos livrando do caos que a terra vai passar. Babel revela a divisão do mundo em vários idiomas e dialetos. Muitos desses idiomas não possuem a grafia e muitos outros estão em processo de extinção. Aí, no caso aqui, hoje, a consequência do que aconteceu há tantos milênios, hoje acontece, porque muitos povos não têm um vocabulário, não têm, um alfabeto, e há idiomas que estão em processo de extinção. E é muito importante investir na tradução de Bíblias,
para estes povos, para que cada um possa conhecer Jesus Cristo dentro de seu próprio contexto cultural. Observe que o que aconteceu lá em Babel se reflete hoje em dia. Então, nós precisamos estar bastante atentos a isto, de que povos precisam ser alcançados com a graça salvadora do Senhor Jesus. A transição entre Gênesis 11 e 12 é muito significativa, uma vez que manifesta a resposta de Deus à desordem e pecados humanos, e para a dispersão da humanidade ocorrida em Babel. Agora, Deus passa de um relacionamento diretamente ou pessoal com as nações para um relacionamento diretamente pessoal com um só homem, Abraão, sua família e o povo que se originou dele, Israel. Com o chamamento de Israel, Deus não muda a sua missão. Ao contrário, conforme afirma Bosch, a história de Israel é a continuação dos tratamentos de Deus com as nações. Então, observem que entre Gênesis 11 e 12, basta você ler que você vai entender claramente isto. Deus estava tratando com as nações por causa da dispersão dos povos, certo? Aí, de um povo, ele chama um homem, Abraão, e começa ali a se relacionar diretamente com ele. Em Gênesis 12, de 1 a 3, fica muito claro o conceito de eleição e vocação interligados e dependentes, visto que ambos dependem totalmente de Deus. Afirma Blount, o chamado de Abraão é assim implicitamente de Israel. Deve ser visto à luz da revelação de Deus às nações. Pode ser vislumbrado de modo especial em Gênesis 12, 3 a 5, que nós vamos ler aqui rapidamente. O Senhor dizendo: farei de ti uma grande nação. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram, que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui, queridos irmãos, nós não podemos desvincular a eleição, não é a eleição da vocação. O que de fato lemos em Gênesis 12, de 1 a 3, é uma aliança entre Deus e Abraão e Israel, porque de Abraão saiu Israel. A escolha de Deus em afirmar aliança com Israel não indica que Deus tenha se esquecido do restante do mundo. Deus primeiro fez um pacto, fez uma aliança com Israel. E a partir daí, como ele mesmo diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Infelizmente, Israel deixou de cumprir com sua eleição, vocação, aliança, devido à sua altivez. Julgando ser o único povo amado por Deus, rejeitou então seu privilégio de servir na missão de Deus, sendo bênção para todos os povos. A promessa de Deus a Abraão era que seus descendentes abençoariam toda a terra. Mas isto, infelizmente, não aconteceu. Vejamos as implicações missiológicas. A igreja, dentro de cada povo, e por sua vez, como povo de um Deus redentor, tem a incumbência de agir transformadoramente dentro de cada povo deste mundo. Não podemos conceituar
eleição e vocação, sem deixar para trás qualquer sentimento que dê a falsa impressão de que Deus tem o maior interesse por nós do que por qualquer outra nação. Este sentimento de triunfalismo e o favoritismo urge resgatarmos os valores que são consequência da eleição, vocação, tais como serviço, entrega e sacrifício. Do contrário, nossa missão ficará descaracterizada. Assim como Deus chamou Abraão, Deus chamou a igreja. Basta nós vermos o que Jesus Cristo deixou para a igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas é interessante que antes do ide, ele falou, vocês não me escolheram a mim, eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se a igreja não coloca em prática a consequência da nossa chamada, da nossa eleição e vocação, como é servir em serviço, entrega e sacrifício, nossa missão, ela fica descaracterizada. Nossa missão precisa ser centrada no mundo, uma vez que Deus tem no mundo o alvo do seu amor redentivo. Basta nos lembrarmos de João 3,16. Nosso maior desafio hoje é sair de nossas fronteiras eclesiásticas, priorizando a expansão do reino de Deus. Portanto, nunca podemos esquecer de que a intenção de Deus ainda é a redenção do mundo na sua integralidade. Ou seja, não somente os seres humanos, mas também toda a criação. E aqui eu já deixo de compartilhar e voltamos a nos ver agora. Muito bem, vamos ver se nós temos aí algumas perguntas ou se temos dúvidas. Esta é a visão panorâmica do Antigo Testamento enquanto a missões. Este era o pensamento de Deus sobre missões. Pois não, Letícia? Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, A graça irmãos, e a paz. graça e paz. Eu tenho algumas perguntas que eu deixei anotada aqui. Correto. E a primeira delas é, quando Deus escolhe Israel, significa, então, que já existiam outras nações? Com certeza. Mas por que Israel? O que Israel tinha de tão especial para ele escolher justamente ele? Eu não sei. Aí isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus simplesmente escolheu, claro que é um pano de fundo. Abraão era descendente de Sem, certo? Um dos filhos de Noé. Os semitas habitavam naquela região, que é hoje o Oriente Médio, e historicamente, arqueologicamente falando, a civilização começa nessa região. Então, a ideia de monoteísmo, um monoteísmo muito primitivo, tem aí entre os povos sumérios, caldeus, etc. Então, é por isso que Deus, eu estou falando do ponto de vista histórico e arqueológico, mas em termos espirituais, Deus simplesmente escolheu. E a Bíblia é muito clara com relação a isto, e é uma doutrina que nós, não sei por que, passamos por alto, que Deus é quem escolhe. Deus escolheu Abraão na sua presciência e na sua soberania. Aí ele chega, é muito interessante que Deus fala diretamente com Abraão. A partir daí sai a relação de Deus com aqueles povos e ele começa a se relacionar com um só povo agora. Com uma só pessoa,
porque daquela pessoa sairia uma nação. E nós sabemos também que da nação que descende de Abraão foi a nação aonde nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, aí a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. É uma coisa que muitos ainda não entendem. Deus, ele escolhe a quem ele quer. Entendi. A outra pergunta é: Jesus só irá voltar quando todos conhecerem o Evangelho, certo? É o que a Bíblia diz, não é? Sim. Esse evangelho será pregado a todos os povos, então virá o fim. Mas como que é isso? Por exemplo, e aqueles povos que o Evangelho ainda não chegou e alguns já morreram? Então, nós teremos uma aula dedicada somente a isto. Na leitura que vocês receberam, está falando sobre isto. Vocês podem já dar uma olhadinha, inclusive, para que na nossa aula nós não tenhamos tantas dificuldades. Porque eu preparei isto exatamente sabendo que há muitos povos, nós vimos uma quantidade bastante grande. E como vai ser isso? Como vai se dar isso? Eu até falava na segunda-feira que, enquanto nós estamos falando aqui, muitos desses povos não alcançados estão morrendo sem conhecer a Jesus. E o que vai ser? Como é que é? Deus é injusto? Nós veremos isto numa próxima aula, tá bom? Mais perguntas? É a última. É a última. Não, a última é: antes de Deus, Israel então servia a outros deuses. Ele não tinha ainda um Deus somente, o Deus que a gente conhece. Bem, isso? Não, olha, vamos ver. Quando passa a existir Israel? Quando surge a nação de Israel? Vamos lá para a Bíblia. Quando é que surge a nação de Israel? Vamos lá. É bom aí de história. Quando é que a nação ela é feita nação? Porque, bem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, certo? Que foram os patriarcas das 12 tribos, porém os israelitas foram levados para o Egito. Eles não tinham um rei, eles não tinham povo, eles eram o quê? 12 tribos que lá no Egito eles se multiplicaram, certo? Passaram quantos anos no Egito? Muitos anos, mais de 400 anos. E no Egito eles foram assimilando a cultura do Egito. A cultura do Egito era idólatra. Porém, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eram adoradores de Deus. A Bíblia mostra que Jacó, ele sai para adorar a Deus. Havia estes homens, os patriarcas que adoravam a Deus. Porém, eles não eram uma nação. Eles se tornam nação a partir do momento em que eles saem do Egito. Era um grande povo, segundo historiadores, cerca de 2 milhões de pessoas. E aí sim que começa a unidade de Israel. E a nação é praticamente, digamos, inaugurada na entrega dos 10 mandamentos. Ali há um povo chamado Israel, que no decorrer da história, ao longo do Velho Testamento, nós vamos vendo que eles foram se organizando. Primeiro, eles tomaram posse da terra, passaram 40 anos no deserto, tomaram posse da terra que Deus havia prometido a Abraão, certo? Tem aquele período dos juízes, vem o período dos reis, vem o período da divisão do reino, vem o período do cativeiro do Reino do Norte, com a dispersão das 10 tribos. A tribo de Judá ainda fica quase 2 séculos ali lutando, porém, com muitos problemas ligados à idolatria. Vem o cativeiro na Babilônia, de 70 anos, e
ao longo da história de Israel, nós vamos ver pouco tempo eles realmente servindo ao Senhor. Mas mesmo assim, eram eles o povo escolhido de Deus. E volto a dizer, Deus é soberano. Então é mais ou menos isso, um pequeno, breve resumo de como era Israel. Perfeito, pastor. Obrigada. Não há de quê. Vamos ver se temos mais perguntas. Hoje a Letícia está com bastante perguntas, né? Isso é bom, porque nós vamos dirimi-las, vamos... Agora, saibam vocês que em toda essa trajetória, toda essa linha de tempo, que ainda não termina, a gente não termina, porém, por uma questão de tempo, nós resumimos aqui aos propósitos de Deus, os propósitos redentores de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos ver que em toda a história de Israel, Deus tinha o propósito de, dali, abençoar a todas as famílias da terra. Então, nós conhecemos um pouco como se deu isto. Basta você ler a história de Israel que você vai ver a misericórdia de Deus. O povo não foi disperso, o povo não foi dizimado, o povo não foi destruído, eles não perderam a sua cultura. Vejam que até hoje os judeus falam o mesmo idioma que seus antepassados de 3.500 anos atrás falavam, servem o mesmo Deus que os seus antepassados serviam. Isto é um sinal, fica como um sinal de Deus. E outra coisa que eu acho assim também muito, muito interessante é que Israel, na sua até com seus fracassos, que foi o caso do cativeiro na Babilônia, eles aprenderam de uma vez por todas que a idolatria era um grande problema para eles. Os judeus, depois da Babilônia, não foram mais os mesmos. E até hoje é um povo unido no seu idioma, na sua cultura, nos seus costumes e na sua própria religião. Alguns até dizem que os judeus, eles são o povo do livro. Que livro é este? Um legado maravilhoso que foi deixado para a humanidade, que é o Antigo Testamento. Agora, e o Novo Testamento? O Novo Testamento, hoje, os biblicistas, ou seja, especialistas no estudo da Bíblia, que na sua grande maioria são judeus, eles declaram, e isso eu tenho provas disso, porque eu estudo com professores judeus da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles afirmam que o Novo Testamento é uma escritura judaica. É muito interessante isto. Eles afirmam, eles podem não crer em Jesus como nós cremos, eles têm uma perspectiva e uma visão bem diferente de Jesus, porém, eles afirmam, em qualquer palestra que for dada sobre a Bíblia, que o Novo Testamento é uma escritura de origem judaica. Isso é muito interessante, porque eles aprenderam de uma maneira muito, muito dura, muito difícil. Pois não, Cristina? No caso, eles acreditam que é uma escritura judaica, mas eles acham que é um livro inspirado por Deus ou é apenas um livro que narra coisas de Israel e demais territórios? Eles partem da visão secular. Embora alguns desses especialistas em Bíblia são declaradamente servos do Senhor, judeus, ou seja, judeus que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Então, mas a maioria é de uma forma técnica. No caso, assim. o judeu messiânico, né? Que se chama judeu messiânico, são os que acreditam em Cristo. Exatamente. Mas muitos judeus, inclusive seculares, estão crendo na palavra de Deus no ponto de vista não apenas histórico, arqueológico, mas espiritual.
Alguma pergunta Uma mais? coisa que eu questiono muito, que eu me pergunto muito, é sobre isso. De como que Deus escolheu Israel, os judeus, né? E eles são um povo que ainda não crê em Cristo. É, essa divergência, às vezes me Então, confunde. você já leu Romanos 9, os capítulos 9 a 11? Ali nós temos a resposta. Se nós lermos Romanos, capítulo de 9 a 11, Paulo ele dá um panorama da vida espiritual de Israel. Aí a gente vai entender. Eu tenho testemunhos de judeus que aceitaram a Jesus de uma maneira sobrenatural. Eu lembro-me, há 35 anos atrás, eu estudava numa sinagoga aqui no Rio de Janeiro, e toda sexta-feira eu participava lá de uma reunião, e um senhor, que era um empresário muito famoso aqui no Rio, judeu, ele um dia me chamou, a mim e um amigo meu, que era judeu, e tinha aceitado a Jesus. E ele olhou para mim e falou assim, todas as vezes que eu lhe vejo, eu vejo uma pessoa do seu lado. Aí eu disse, verdade? Aí ele me perguntou bem baixinho, você acredita em Jesus? Aí eu disse, eu acredito. Eu creio que Jesus é o Messias. Foi suficiente para aquele homem abrir o seu coração e dizer que ele queria conhecer o Messias. E eu tive pouco tempo para falar de Jesus para ele, porque eu fiquei doente e deixei de ir à sinagoga por algumas semanas. Nesse interim, este senhor também adoeceu, ele já era um senhor de idade. Eu lembro-me que ele era da Ucrânia, era um judeu ucraniano. Ele ficou doente do coração, estava muito fraquinho. Ele no hospital, antes de morrer, ele chamou toda a sua família. Ele no leito de morte, ele disse para todos os seus familiares, filhos, netos, bisnetos, todos os parentes que estavam ali, ele disse, eu creio que Jesus é o Messias. Ele fez uma declaração assim, ele disse que cria que Jesus era o Redentor de Israel, o Messias enviado por Deus. Ele declarou isto e morreu. Ao momento da sua morte, todas aquelas pessoas ali, naquele leito de morte, aceitaram a Jesus. Então, o judeu é um caso à parte. De verdade, o judeu é um caso à parte. Pois bem, tem mais alguma pergunta ou dúvida? Vocês ainda têm tempo. Se tiverem alguma pergunta concernente ao que nós vimos aqui hoje, tudo bem. E sobre as pessoas que não conhecem a Jesus, nós vamos ver isto, não lembro agora em que aula, não sei se é na 4ª aula, por aí assim, porque na próxima aula nós vamos falar exatamente da visão evangelística no Novo Testamento. Pois bem, Eu meus irmãos, notei uma dúvida aqui, que eu fiquei com vergonha de perguntar, mas já que o senhor liberou, eu vou perguntar. Adão e Eva, eles não têm uma nação específica, né? Não pode afirmar que eles são israelitas. Não tem, né? Não. Eles são o protótipo da humanidade. Entendi. Então, a Bíblia é muito clara que as nações elas passam a existir, as nações antigas, vamos entender isto. Então, por exemplo, lá em Gênesis 10, quando o Senhor, depois do dilúvio, fala para eles povoarem a terra, ali não tinha Brasil, ali não tinha França, ali não tinha Portugal, não tinha Japão, não era assim. Inclusive, a gente tem que entender nação. Eu entendo nação não como país, Brasil, Portugal, França, Espanha, Inglaterra. Eu entendo por etnias. Dentro do Brasil, por exemplo, existem diversas etnias. Há países como o Peru que também existem várias etnias. O Chile, por mais moderno que seja, tem pelo menos umas 10 etnias.
Então, vejam os irmãos que Deus não trata com países. A questão de país, Brasil, França, Itália, Japão, inclusive países que há 80 anos atrás não existiam e hoje existem, isto é uma coisa humana, porque o trato de Deus não é com o país, é com as nações, etnias. Aí, todas as vezes que você ler povos, a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que ele viu de toda língua, tribo, povo e nação. Não fala de país. A questão país, ela é mais política, é mais humana. A questão etnia é o que Deus se preocupa. É aquele povo. Tanto o povo da cidade, quanto o povo que está lá no interior, quanto aquele povo que nunca ouviu falar de Jesus, que tem uma língua que nós desconhecemos completamente. Então, esta é a preocupação de Deus. Nós mesmos, nós brasileiros, nós somos o resultado de diversas etnias. Sim, Letícia. País é mais questão de território, né? Seria isso. Exatamente, territorial. Exatamente. Mas é uma pergunta muito cabível dentro do que nós estamos aqui abordando. Pois bem, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazê-la. Se não, eu vou dar por encerrada a nossa aula. Ok?